E aqui no estado de São Paulo também teve morte, na verdade mortes. 3 pessoas morreram depois que um muro desabou com a chuva de ontem em Bauru, no interior de São Paulo. A gente vai ao vivo então conversar com o Alexandre Colim, que tem todas as informações sobre as vítimas. Alexandre, bom dia. Muito bom dia para você, Adriana. Bom dia para quem está acompanhando nesse momento o balanço do Fala Brasil. A mãe e filho, na realidade a Joyce Nascimento e o filho Luiz Otávio, de apenas 6 anos, ela 33 anos, eles estavam voltando do supermercado no momento em que tudo aconteceu. Eles estavam acompanhados de um morador de rua com idade aproximada de 40 anos e eles passavam por essa calçada, aqui no Parque Paulista, bairro da região sudeste de Bauru, quando uma chuva muito forte, acompanhada de ventos muito potentes, tudo isso acabou atingindo essa região da cidade. E no momento em que eles passavam pela calçada, esses ventos acabaram destelhando uma obra que fica mais à frente. Eles se assustaram e voltaram. E exatamente no momento em que eles retornaram pela própria calçada, esse muro acabou caindo sobre eles. Eles não resistiram e mãe e filho morreram de mãos dadas. O socorro foi acionado, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, o resgate foi feito, mas já não havia o que fazer. É uma obra que está acontecendo aqui nesse local e as investigações agora vão tentar entender o que pode ter acontecido. Essa obra estaria regular? Estaria ou teria todas as permissões, os alvarás, enfim, ou de repente essas rajadas de vento foram suficientes para derrubar esse muro em cima de 3 pessoas que passavam pela calçada. Polícia Civil já teve um boletim de ocorrência registrado, as investigações estão começando e os 3 corpos, nesse momento, ainda permanecem no Instituto Médico Legal para serem liberados pelas famílias, o que ainda não aconteceu. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ô Alexandre, muito obrigada pelas informações. Que tragédia, né? Em Cotia, na Grande São Paulo, 2 pessoas estão internadas em estado grave. A destruição causada pela forte chuva é vista por todo lado, como você consegue acompanhar aqui no Fala Brasil. Casas e empresas foram destelhadas pela força do vento. Telhas e chapas de aço voaram e ficaram espalhadas por várias partes da cidade. Olha só, inclusive em cima do teto ali. O Hospital Infantil de Cotia está sem energia e os pequenos pacientes precisaram ser levados para outras unidades de saúde. O número de árvores caídas ainda está sendo contabilizado. Vamos para lá então ao vivo, para Cotia, que o nosso helicóptero traz imagens ao vivo de como é que está a situação por agora, tá? A gente já percorreu grande parte aqui da capital. Olha só essas imagens. Casas que foram atingidas por árvores que ou foram arrancadas da raiz ou que foram quebradas. E aí partes dessas árvores caíram em cima de telhados, das estruturas das casas. A gente consegue ver nessa imagem que o helicóptero fechou aí o tamanho do galho dessa árvore, né? Que caiu em cima dessa casa, do muro da casa também e acabou levando... Na verdade, nessa imagem aberta dá a impressão de que são 2 árvores, né? 2 árvores, isso mesmo. Pelo menos o que a gente consegue ver, fora aquilo que às vezes está por baixo ali dos galhos e que a gente não consegue enxergar também. Então, do alto, nessa imagem do helicóptero, a gente tem noção da proporção dos estragos. Olhem outra imagem agora. Casas que foram destelhadas, mais árvores caídas também. A gente vê muitos estragos espalhados por várias partes. Essas são imagens registradas pelo nosso helicóptero em Cotia. A gente já percorreu, a Zona Sul, Zona Oeste de São Paulo e agora em Cotia. Olha o circo, minha gente. Dia das Crianças não vai ter circo ali em Cotia. Por quê? O temporal de ontem destruiu tudo isso, levantou a estrutura toda, a lona do circo acabou sendo arrancada. E aí, para conseguir reconstruir, refazer tudo isso, vai acabar levando um tempo, se é que alguns estragos não foram totais ali, né? Olha só, a gente consegue ver, a gente consegue ver até parece que a lateral ali parece que de um baú, de um caminhão, eu não sei se também foi danificada por causa de alguma coisa que pode ter voado, né, ali. Exato, exato. É o vento forte, né, Manu? Inclusive, algumas informações do Centro de Gerenciamento aqui da capital paulista mostram que não choveu tanto, mas que foi realmente o vento que fez a diferença nesse temporal, né? Foi um vendaval praticamente que levou essa lona aí, destruiu infelizmente esse Dia das Crianças e também deu prejuízo, né? Porque o circo precisa trabalhar para ganhar dinheiro, assim como outras tantas padarias que eu tenho visto que estão chamando a atenção, que não estão conseguindo trabalhar hoje, não estão vendendo pãozinho. A gente sabe que aqui na capital paulista é bem complicada essa situação porque todo mundo toma café da manhã na padaria de final de semana. Esse é outro trecho
trecho, viu, de Cotia, que a gente vê as imagens então, né? A gente mostra aí qual é a situação dos telhados que estão praticamente sem telhas, né? Muitos buracos por conta do vento. E a gente vê que são estruturas pesadas, que parecem que viraram papel, né? Quando a gente olha, parece papel. É importante a gente destacar que o horário em que o temporal aconteceu foi determinante para que a gente não tivesse hoje notícias de muitas mortes, né? Porque os estragos são muito grandes. A gente tem uma informação também que é importante a gente destacar, já que a gente está com as imagens aí de Cotia, de que 2 pessoas, então, foram socorridas em estado grave após a queda de um muro aí na cidade, né? Em Cotia, que fica na Grande São Paulo. Então, essas imagens de árvores caídas, de casas destelhadas, a gente está mostrando desde cedo no Fala Brasil de hoje, acontece por toda a capital paulista e na região metropolitana como um todo, né, Manu? E que fica o alerta que a gente já trouxe aqui de 6 estados hoje e também amanhã para esse fim de semana, em que há previsão de mais tempestades temporais que vêm acompanhados de fortes rajadas de vento, como aconteceu ontem em São Paulo. Para hoje pode acontecer. A gente mostrou ali um exemplo, né, dessas muitas imagens que você vê agora do nosso helicóptero de Cotia. Um dos casos foi o circo, né, que teve a estrutura levantada. Para hoje, Dia das Crianças, muito provavelmente vários eventos que estavam programados devem ter que ser remarcados, enfim, né, por causa dos estragos provocados por essa chuva de ontem e que pode voltar a acontecer hoje novamente. Sim, foram ventos aí que chegaram a 110 km por hora, uma situação que pegou todo mundo de surpresa. A Giovana contou mais cedo, né, Gi? Você estava na sua casa, todo mundo foi pego de surpresa, viu aquele vento forte. A gente aí acompanhando, olha só as imagens, né, os estragos causados então por esse temporal, por esse vendaval, nesse circo na cidade de Cotia, na região metropolitana. Estão bastante assustados com essa situação da chuva de ontem. Por sorte, ainda que hoje parou de chover. Então, assim, a Defesa Civil, a Enel pode prestar um serviço para fazer a manutenção o mais rápido possível, né? Para que, pelo menos durante a semana, a situação esteja normalizada. Agora, você comentou, né, de um caso pessoal. Quantas pessoas não fizeram isso ontem, né? De ligar para o atendimento ao cliente da empresa que ainda não deu aqui uma informação, um parecer sobre essa situação, né? O que está sendo feito, quantas casas foram atingidas, quantos imóveis, os bombeiros agora ali, ó, chegando também para prestar atendimento. Com certeza tem muita gente precisando de atendimento e também tem gente que viajou, então deve ver esse prejuízo, né? Se aconteceu alguma coisa em casa já no domingo à noite ou na segunda-feira. E é importante isso que você mencionou, Giovana, sobre o posicionamento da Enel, né, que é muito importante. As pessoas estão aguardando aí tanto uma solução quanto uma explicação para tudo isso que aconteceu, nessa falha toda na energia das casas, do comércio em São Paulo. E a gente recebeu relatos de pessoas, de moradores que conseguiram entrar em contato com a empresa e receberam aí uma previsão de retorno, né, de atendimento de 2 dias, ou seja, são pessoas aí que já foram avisadas que vão ficar pelo menos até segunda-feira sem energia em casa. Então, os transtornos são enormes na rua e também dentro de casa, né? A demanda é muito grande, né? Provavelmente até mesmo para a quantidade de trabalhadores que devem estar trabalhando. Hoje, por ser feriado, talvez a equipe tivesse reduzido, mas provavelmente foram convocadas essas pessoas para poder trabalhar, para restabelecer a energia. Aquela imagem que o helicóptero flagrou ali das viaturas do Corpo de Bombeiros é impressionante, porque enquanto o helicóptero vai acompanhando as viaturas, a gente percebe, vocês vão ver lá na frente, tem uma esquina em que tem uma estrutura que foi levantada e que está lá na frente, quer ver? Essa viatura vai passar ali e aí tem uma esquina que tem uma estrutura metálica caída, olha lá. E aí aqui no cantinho, enquanto ele continua acompanhando, casas destelhadas, a gente percebe mais casas destelhadas, ou seja, a destruição aí nessas imagens de Cotia, ela está por todos os lados mesmo. Vai ser uma manhã muito difícil para muitos moradores, né, da capital, da Grande São Paulo. É uma manhã de tentar minimizar ali todos os transtornos e todos os prejuízos. A gente acompanhou mais cedo pessoas limpando a casa, a gente acompanhou também pessoas tendo à frente da casa ali com árvores enormes caídas no chão, que foram arrancadas inclusive com a raiz por causa da força do vento. Então é uma situação bastante triste e também preocupante aí, porque a gente não sabe mais quanto tempo as pessoas vão ficar sem energia elétrica dentro de casa e quanto tempo vai demorar para que seja feita a remoção dessas árvores também. Exatamente, né? Porque é um transtorno enorme para quem precisa ter a passagem livre, para quem precisa ir e vir. Agora, a gente torce para que não chova novamente, porque essas casas estão destelhadas, né? Então, imagina só ainda mais a dor de cabeça que os moradores podem ter aí, eventualmente, se cair mais uma chuva. E a gente alerta.
O Instituto Nacional de Meteorologia diz que não descarta a possibilidade de chuvas. Obviamente, a gente torcia para chover por conta da crise hídrica, né? Desse final de inverno aí que foi extremamente seco, secou reservatórios de várias partes do Brasil, mas não esperávamos uma chuva dessa grandeza, né? Com essa ventania que acabou com muitas partes de São Paulo. Ontem eu passei, inclusive, de carro para dar uma olhada no meu bairro, estava um breu também, várias casas que estavam destelhadas. Então, a gente continua aqui aguardando uma posição da empresa de fornecimento de energia para passar aí para você o que está acontecendo e qual é o tamanho da situação, não só pelas imagens, mas também em números. E a gente volta a falar, claro, sobre esse assunto ainda nessa edição do Fala Brasil.